Infelizmente, o afastamento da presença de Deus pode causar sérias consequências. E é isso que a gente vê ao longo da história de Israel, né? Enquanto a nação esteve aos pés do Senhor Jesus, então a mão forte protegeu. Mas toda vez que eles se desviavam da presença de Deus, vinha o inimigo e destruía tudo. Nós estamos lendo Daniel capítulo 11, vou dar continuidade aqui no versículo 36. Nós lemos no vídeo de ontem, no último vídeo, sobre Antíoco Epifânio, né? Aquele homem vil que vem para destruir a Jerusalém, e a gente sabe disso. Jerusalém foi várias vezes destruída e reconstruída. Hoje, no lugar onde era o templo, lugar de adoração a Deus, hoje existe um lugar que é chamado Domo da Rocha, que é guardado pelos muçulmanos, um lugar onde o próprio judeu não pode mais ir, e é um lugar sagrado para os judeus, para os cristãos e também para aquele povo por causa de Maomé. Mas enfim, aquele lugar onde existe o Domo da Rocha é o terceiro lugar mais importante para os muçulmanos. Para o povo judeu e para nós cristãos é o primeiro lugar, porque ali Abraão sacrificou seu próprio filho naquela rocha, mas também, principalmente isto, ali foi o lugar do primeiro e segundo templo, onde a glória de Deus encheu. Imagine, aquele lugar onde há uma rocha, o próprio Deus desceu naquele lugar. Então, para nós é um lugar sagrado. Daniel capítulo 11, versículo 36, como sempre começamos orando, pedindo a Deus a direção. Meu Deus, nós estamos meditando sobre essa palavra, o final desse livro de Daniel, e eu peço ao Senhor que venha falar conosco, o Senhor possa nos abrir o entendimento e assim possamos nos guiar através da tua orientação, que assim seja. No 36, e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Olha que forte, né? Tem tanta gente que blasfema contra Deus, rasga a Bíblia, ensina coisas erradas, e às vezes a gente vê que aquela pessoa vem prosperando, as coisas vêm dando certo para ela, e nós perguntamos, mas por que será, né? Aquela pessoa fazendo tudo errado e a vida dela vai bem. Mas está aqui, olha o detalhe aqui, ó. Até que a ira se complete. Quer dizer, Deus, ele vai dando oportunidade para toda a gente se arrepender. Mas se não houver o arrependimento, então vem o período da ira. E esse é o pior estágio, né? A ira de Deus traz o juízo de Deus sobre aquela pessoa. Então, quando nós estamos ainda escravos dos nossos pecados, então estamos debaixo da ira de Deus. Mas quando nos arrependemos, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, então o seu sangue nos lava. Então nós recebemos a graça de Deus e passamos a andar em novidade de vida. No 37, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. A gente nota que está aqui escrito Deus com letra pequena, significa dizer que não é o Deus verdadeiro, né? Ele está pegando tudo que é do Deus Altíssimo e entregando a esses deuses que não são deuses. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará.
e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o mar santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O comentário diz assim: o rei que se levantará é uma clara referência à ascensão do anticristo, o último e pior ditador que o mundo verá. O seu discurso será de paz, por isso intervirá nos conflitos entre judeus e árabes. Ele fará aliança com Israel por um período de uma semana, que representa 7 anos, mas a quebrará na metade desse tempo. Ele colocará sua imagem no templo, que será reconstruído em Jerusalém, e exigirá adoração, como se fosse um deus. Além disso, blasfemará contra o Altíssimo e o seu santo Filho de Jesus, mas o Senhor o destruirá na sua vinda, lançando-o no lago de fogo. Apocalipse 19:20 diz assim: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Continuando o comentário: felizes aqueles que forem fiéis a Deus até o fim de suas vidas, pois não passarão pelas aflições que sobrevirão a este mundo. Situações terríveis e inimagináveis acontecerão nessa época. E é justamente aqui que nós vemos a diferença que Deus faz, né? Quando tudo isso acontecer, a grande tribulação, a vinda do anticristo, então a igreja já vai ter sido arrebatada, quer dizer, ela vai ser retirada da terra. Mas aqueles que, por exemplo, tantas pessoas que ouviram da volta de Jesus, mas não levaram muito a sério, muitos vão ficar, mas só vão levar a sério depois que tudo isso acontecer, porque elas vão sentir o temor de guardar a fé e a salvação, porque sabem para onde irá a alma delas se elas morrerem. Então, muitas dessas pessoas nesse período vai sofrer, vai passar fome, porque com a marca da besta a pessoa pode comprar, viajar, fazer o que ela quiser, mas sem a marca ela não vai poder fazer nada. Então imagine, né? Quanta coisa há de acontecer no futuro próximo, que a pessoa poderia evitar todo esse sofrimento se hoje ela entregasse a vida a Jesus. Mas se ela resiste, amanhã ela vai terminar ficando e pagando um alto preço. Eu não quero pagar esse preço. Por isso luto hoje para que eu possa estar na presença de Deus e me manter na presença dele. Agora Daniel capítulo 12 começa assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Como estávamos falando, aqueles que se acham escritos no livro vão ser livres, quer dizer, essa é a garantia que temos que ter, os nossos nomes escritos no livro da vida. O comentário que o bispo faz do 1, tempo de angústia. Este capítulo traz a continuação das revelações feitas no capítulo 11 pelo anjo a Daniel. O tempo de angústia aqui referido é o período da grande tribulação, quando Satanás se manifestará neste mundo por intermédio do seu filho, o anticristo. Será um tempo de dor e sofrimento que atingirá todos os moradores da terra, inclusive os cristãos que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus fez referência a esse tempo, Mateus 24 e 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O que eu acho forte é que Jesus ele deixa bem claro, a aflição que vai haver nesse período não houve antes e nem haverá depois. Então, é um período muito difícil. Se hoje nós cristãos já enfrentamos muitas coisas difíceis, tem coisas que nós vemos
ideologias, pensamentos, conversas, atitudes que nós vemos de pessoas que é difícil nós aceitarmos, que não aceitamos porque vai contra os princípios da fé. Imagine naquele tempo. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O comentário: muitos dos que dormem no pó da terra. Esse versículo fala da ressurreição dos justos e dos perversos e mostra o que acontecerá a ambos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. O que fizermos nesta vida é o que vai determinar onde e como passaremos a eternidade. Mateus 25:46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que está em João 5:28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Lembra que nós lemos há uns tempos atrás em Apocalipse que Deus vai julgar todos, grandes e pequenos, diante do trono. Quem está com o nome no livro da vida vai passar para o gozo eterno, mas quem tem a sua vida escrita em livros vai ser condenado. Quem tem a vida escrita nos livros é porque os seus pecados não foram apagados. Então a mesma coisa a gente entende aqui, né? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram arrependidos, então eles receberão a salvação, a entrada no gozo eterno, na presença de Deus. Lembra? Jesus falou de Lázaro, o rico e o Lázaro, né? O rico, apesar de conhecer Abraão, mas ele não se importou com a fé. E ele morreu, então não recebeu a salvação, ele foi para o inferno. Já Lázaro, apesar dele ter sofrido tanto em vida, mas ele manteve a fé. Acredito que os problemas que ele viveu fizeram ele permanecer aos pés de Deus. Então ele foi salvo, recebeu a vida eterna. E quando então o rico olha do inferno para o paraíso, ele vê Lázaro no seio de Abraão, né? Jesus contou essa parábola que é verdadeira. E assim é o que nós vemos nesse versículo, né? Aqueles que morreram em Cristo vão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando a gente fala de eterno, não é que vai durar um tempo, é que vai durar para sempre. Guarde isso. 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. O comentário diz: os sábios são aqueles que ouvem a voz de Deus e lhe obedecem. Por viverem em temor e santidade diante do Altíssimo, eles resplandecerão, pois serão revestidos da glória do Senhor Jesus na sua volta. 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continuando no comentário, e os servos que conduzem as pessoas à justiça pelo ensinamento da palavra da verdade e pelo próprio exemplo de fé e fidelidade brilharão como as estrelas do céu para todo sempre. O sábio desse mundo é aquele que fez faculdade, tem MBA, tem pós-graduação, né? São os filósofos, são os pensadores, formadores de opiniões, mas na palavra de Deus, os sábios são aqueles que obedecem essa palavra. 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O comentário diz: encerra essas palavras e sela esse livro. Essa instrução dada a Daniel significa que ele deveria esconder o livro e preservá-lo para que fosse revelado no tempo certo. Somente o Espírito Santo pode abrir o entendimento e trazer a revelação dos acontecimentos finais aos seus servos. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Continuando,
o livro de Daniel é fundamental para a compreensão do que vai suceder no fim dos tempos. E olha só, conhecimento se multiplicará. E não é isso que tem acontecido com os tablets, com os telemóveis, com a tecnologia que vem se desenvolvendo dia após dia. Hoje se fala muito sobre a inteligência artificial que aprende sozinha, robôs, né, que aprendem sozinhos, que eles conseguem criar um sistema autônomo. Então, a tecnologia vem aumentando, o conhecimento vem se multiplicando. Mas é engraçado, quanto mais o conhecimento se multiplica, parece que as pessoas se tornam mais e mais, desculpa o termo que eu vou usar, mas ignorantes à palavra de Deus. Cada vez mais longe da presença de Deus. E essa é a realidade. As tecnologias deveriam nos aproximar ainda mais do Criador, mas nos afasta mais, porque ele rouba-nos o tempo. Você pode observar, você é capaz às vezes de gastar 1 hora numa rede social ou no telemóvel olhando para aquilo que não traz nenhum sustento, mas às vezes para ler a Bíblia. O tempo que a gente gasta aqui, 20 minutos, meia hora, às vezes para muitas pessoas é muito tempo. No 5, então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dias, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O comentário, um tempo, tempos e metade do tempo. Aqui se trata da metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, o período de 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Uma referência ao período da grande tribulação. E ele falou aqui, poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Eu entendo, uma interpretação minha, pessoal, que enquanto o evangelho não seja espalhado, né, e ele tem sido, graças a Deus, eu quero contribuir para isso através desses vídeos que eu faço. Por isso que normalmente eu peço para que você partilhe o vídeo, para que você dê o seu gosto, para que na rede social ele venha se espalhar. E quem sabe, quando a igreja for arrebatada, esses vídeos vão ajudar muitas pessoas. 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Pois isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O comentário, muitos serão purificados e embranquecidos. Nos tempos de angústia, do período da grande tribulação, muitos sofrerão com a perseguição e com a injustiça. Alguns perderão a própria vida. Esse será o preço a ser pago por guardarem a fé. Essas pessoas, no entanto, serão preciosas para Deus. Assim como o fogo purificará o ouro, nós somos purificados no fogo das perseguições à nossa fé. O mundo está cego quanto ao tempo em que estamos vivendo, mas os sábios, os que temem ao Altíssimo, compreendem. A hora se aproxima, o Senhor Jesus já está às portas. Em 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, porque onde conhecemos que é já a última hora. Quem são feitos anticristos? São aquelas pessoas que ficaram feridas com outras pessoas dentro de uma instituição, seja qual ela for, e elas ficaram feridas e hoje elas usam os meios que ela tem, a internet, as redes sociais, para difamar o fulano, o ciclano, a igreja tal, a igreja B, C e D, e elas falam que é isso, e fizeram aquilo. E o que elas terminam fazendo? Né? Criando um impedimento para novas pessoas
receberem o Evangelho. Pessoas que poderiam ir à igreja livremente porque elas sentem um desejo de conhecer a Deus, elas vão ver esses tipos de comentários, essas pessoas falando contra, falando mal, e elas não irão à igreja para ouvir falar de Jesus. Quer dizer, hoje, essas pessoas, por mais que elas dizem, eu sou de Deus, agora que eu tenho Deus, agora que eu estou bem, mas essas pessoas estão fazendo um trabalho de anticristo, né? Elas estão evangelizando contra o Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que o espírito desse mundo entre nós para fazer esse trabalho anticristo, né? Esse trabalho que não ajuda, não coopera para as pessoas conhecerem a Deus. Então, se você quer usar suas redes sociais, use para dar o seu testemunho de transformação de vida, não para destilar o veneno daquilo que você sente, a ingratidão, a tristeza, a angústia, o sofrimento ou as feridas que ficaram no seu coração. 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desolada, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O comentário diz, tu, porém, vai até o fim. Daniel foi exortado a seguir com perseverança e firmeza a sua jornada de fé e de fidelidade ao Altíssimo, pois logo descansaria, ou seja, Deus o levaria ao paraíso. É para lá que todos os salvos irão quando partirem deste mundo. O anjo confortou Daniel, dizendo que, ao se cumprirem os dias, ele se levantará para receber a sua herança. Que maravilha! Daniel recebeu a promessa da ressurreição dentre os mortos para usufruir da herança dos salvos, que é a coroa da vida eterna. Aqueles que amarem e seguirem o Senhor Jesus até o fim dos seus dias receberão também a sua herança no céu. Segundo Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E eu amo a vinda do meu Senhor Jesus. Luto por ela, luto pela minha salvação e quero o máximo que eu puder espalhar essa palavra. Agora, eu quero só destacar duas coisas que eu achei interessante, né? Mas os sábios entenderão. Não é os sábios deste mundo, mas é os sábios da fé. E ele fala, tu, porém, vai até o fim. É isso que Deus quer que eu, você, nós façamos, que vamos até o fim. Muitos começaram muito bem, mas não chegaram até o fim. Daniel chegou, eu quero chegar e vou lutar por isso, sacrificando todos os dias para poder estar com o Senhor Jesus na eternidade. É isso que faz toda a diferença. Por isso, minha amiga, meu amigo, se você está vivendo a fé, siga em frente. Não esqueça que o diabo é o nosso adversário e que ele jamais desistiu de você. Não desistiu de mim, mas o mais importante é que existe um Deus muito maior do que ele, que luta todos os dias por nós. Graças a Deus. E termino esse vídeo dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e ilumine grandiosamente. Fique bem.